deste mês. Após 3 shows no estádio do Morumbi da banda AC/DC, começaram as reformas no estádio. A estrutura montada para os shows foi aí retirada e o gramado do Morumbi ficou como você pode ver na imagem. São Paulo iniciou o processo de troca de gramado do estádio já de imediato. Tudo será custeado pela Live Nation, conforme prevê o contrato recém-renovado. Por causa da troca de gramado, São Paulo leva a partida contra a Chapecoense para o estádio do Canindé, aqui na Marginal Tietê. O clube fechou uma parceria com a Portuguesa para, quando não tiver o Morumbi à disposição, utilizar o estádio da Lusa, né? A escolha do Canindé muito se dá por conta da boa localização e o São Paulo espera fazer do Canindé um grande caldeirão. Eu vou trazer mais detalhes amanhã, tá? Em breve teremos mais novidades quanto à troca do gramado do Morumbi. Qualquer atualização a gente vai trazendo aqui para vocês, porque esse vídeo aqui, esse canal na verdade é um canal de atualizações de tudo que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Estamos aí há quase 10 anos já aqui no YouTube aqui fazendo esse tipo de conteúdo. O São Paulo encerrou as atividades do Sub-18 e Sub-20 do time de basquete. O time profissional já havia sido encerrado em maio do ano passado, agora foi a vez da modalidade aí ser encerrada na base, né? A ideia do Arrimacis é cortar os gastos, né? Visando equilibrar as contas do clube, mostrando mais uma vez que o foco da atual gestão de fato é o futebol do São Paulo. Com o encerramento do Sub-18 e Sub-20 do basquete, São Paulo prevê uma economia de R$2 milhões até o final deste ano. O Arrimacis já conseguiu em seu primeiro mês de mandato uma economia de R$4 milhões no São Paulo, mas essa nova decisão em relação ao basquete incomodou demais alguns conselheiros do clube. Um grupo de conselheiros ficou revoltado com a medida tomada ali pelo Arrimacis. Esses conselheiros fizeram ameaças, deram chiliques, né? Ficaram completamente irritadinhos com o encerramento da base do basquete, né, rapaziada? Mesmo a modalidade não tendo fins profissionais, eles ficaram revoltados. E aí é que pega. Por que ficaram tão revoltados assim com o encerramento do Sub-18 e Sub-20 do basquete, sendo que o time profissional do basquete foi encerrado no ano passado? Alguma coisa tem. E tudo que envolve categorias de base, seja no futebol, seja em qualquer outro esporte, tudo que envolve categorias de base envolve dinheiro. E quando envolve dinheiro, aí o negócio pega, né, rapaziada? Então, alguma coisa tem por trás de todo esse chilique, de toda essa revolta desses conselheiros. Não estou acusando ninguém, não estou citando o nome de ninguém. Mas que alguma coisa de errada tem, aí tem. Porque não é à toa que eles ficaram tão revoltadinhos com o encerramento do Sub-18 e Sub-20 do basquete, que, pô, pelo amor de Deus, né, rapaziada? É meio que irrelevante, com todo respeito à modalidade, mas é irrelevante no clube, né? Que o Macis continue fazendo essas reformulações, estruturando o clube, tomando decisões firmes e mesmo desagradando os conselheiros, que continue nessa pegada. Não se afrouxa, o Arrimacis. Não dê ouvido para esses conselheiros aí que querem muito mais do São Paulo, e eu tô falando disso aqui, do que a gente pensa, né, rapaziada? Então, há interesses obscuros em tudo isso, né? Esse chilique não é à toa. Tem coisas obscuras por aí. E ontem à tarde o São Paulo anunciou a renovação de contrato de Marcos Antônio oficialmente, né? Eu postei o vídeo às 4 horas da tarde e o anúncio veio 1 hora depois, às 5 da tarde. E mais uma vez o departamento de comunicação do São Paulo deu um show, né, rapaziada? Um anúncio espetacular nas vozes de ídolos do clube como Josué, abrindo ali um vídeo de anúncio, Mineiro e o Hernanes fazendo o encerramento, né? 3 grandes volantes que passaram pelo São Paulo, fizeram história no clube do Morumbi, né? No anúncio também teve ali carros luxuosos da Audi, Lamborghini, Porsche, se não tiver enganado, o vermelho é da Porsche, motores fortes, né? Não, um negócio assim impressionante e assim, meio que representando, né, o que é o Marcos Antônio no meio de campo do São Paulo, né? O motorzinho da equipe. O Marcos Antônio assina com o São Paulo novo contrato até o final de 2030. No anúncio ali é mostrado que Marcos Antônio é São Paulino de infância e foi o São Paulo, né? Foi pelo São Paulo que o Marcos Antônio conseguiu pela primeira vez jogar profissionalmente no futebol brasileiro, porque ele sai muito cedo do Atlético Paranaense, né? Vai para a Europa, joga aí por Estoril de Portugal, Shakhtar Donetsk, PAOK da Grécia, até chegar na Lazio e depois voltar para o Brasil e fechar com o seu clube
clube do coração, o São Paulo Futebol Clube. Pelo São Paulo, Marcos Antônio fez 72 jogos e deu 7 assistências. Ele tem um pouco de dificuldade nas finalizações, né? Mas distribuindo as jogadas ali é espetacular. Ele já tinha sido comprado pelo São Paulo no início deste ano, após bater uma meta ali muito fácil de ser atingida, né? Ele tinha contrato com o São Paulo até o final de 2029. Com o interesse do Flamengo, o São Paulo acabou aumentando o tempo de contrato para se proteger. E aí fechou até 2030, ano do centenário do clube, a fim de se proteger de eventuais propostas do rubro-negro carioca e de outros clubes também, porque não era só o Flamengo que estava interessado no Marcos Antônio não, tá, rapaziada? A multa rescisória de Marcos Antônio para clubes brasileiros sobe de 620 milhões de reais para 900 milhões de reais, uma multa quase bilionária, né? Para clubes do exterior segue os mesmos valores, 100 milhões de euros. A pergunta que eu faço é, de quem que são essas naves aí, hein? É alugada, é do próprio Marcos Antônio, é uma parceria nova que tá chegando aí? Cara, só nave, irmão, cê é louco, só a nata da nata, tá ligado? Alô, Vene Casagrande, Marcos Antônio ficou, irmãozão. E falando em carro, rapaziada, a BYD fez uma sondagem ao São Paulo. Isso aconteceu na gestão, no final da gestão Júlio Casares, antes da gestão Casares ruir, né? A ideia da BYD é adquirir os name rights do estádio do Morumbi. O contrato do São Paulo com a Mondelez está se encerrando, né? E até agora não há um avanço significativo pela renovação da parceria. Não existe nesse momento nem negociação em andamento. Isso acontece após todos os escândalos aí que aconteceu no clube nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses. E nas últimas semanas a BYD procurou o tricolor para uma investida ali de uma potencial parceria, né? Casares tem uma excelente relação com o VP da montadora chinesa. Ambos chegaram a almoçar e discutir um possível acordo, né? Isso aconteceu antes da saída do mandatário. Sairíamos ali de um Morumbis para um Morumbi-YD, digamos assim, ou como diz a minha sogra, né? Que minha sogra fala que o BYD é BD, né? Ela chama, ao invés de falar BYD, ela fala BD. Então seria um Morumbis, saindo de Morumbis para um Morumbidi, como diz a minha sogra. Um abraço pra minha sogra. Gostaram do Morumbidi? Bom, o clube ainda avalia a possibilidade, tá? Mesmo após a saída de Júlio Casares, existe um interesse, obviamente, São Paulo está disposto, está aberto a negociar novas parcerias para os name rights, tá? A ideia é aumentar a receita, valorizar o estádio com um contrato mais longo, quem sabe. O contrato do São Paulo com a Mondelez foi de 75 milhões de reais por 3 anos, ou seja, 25 milhões de reais por ano, e é maior do que os rivais proporcionalmente, né, rapaziada? Para fechar com a BYD, o São Paulo teria pedido 175 milhões de reais, contrato ali de 5 anos, anual fixo de 35 milhões de reais, tá? Isso aconteceu na gestão Casares. O Arri Macis ainda não recebeu nenhuma formalização quanto à questão da BYD. Vamos aguardar. Você aceitaria essa mudança da Mondelez para a BYD no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Mano, eu sou louco pra pegar um BYD, viu, mano? Eu tô louco pela aquele Dolphin Mini, aquele carrinho pequenininho elétrico da BYD. Eu moro em apartamento, então fica um pouco mais complicado, né? Mas aqui perto tem postos que carregam e tal, não tem problema esperar um pouquinho, não. Acho bem bacana os carros da BYD. É caro, é muito caro, inclusive, viu? Se alguém da BYD quiser mandar um Dolphin Mini aqui pro Tio Base, nós tá aqui de boa, aqui aguardando. Bom, e o caso do camarote no São Paulo teve uma grande atualização, tá? O São Paulo pediu para se habilitar com seus advogados no inquérito. Olha só, a justiça, no entanto, negou o pedido do clube do Morumbi. A justiça considera o São Paulo como vítima no inquérito, tá? E vai continuar tratando o São Paulo como tal. Existe também uma incerteza sobre o papel dos representantes do São Paulo na investigação, tá? A forma com que as pessoas do clube vêm se posicionando ao longo de toda essa situação vem assim sendo considerada no mínimo estranha. As autoridades entendem que o São Paulo não mostrou até o momento a proatividade esperada para o fornecimento ali de provas, ou até mesmo nem precisa de provas, mas pelo menos para responder as questões. O São Paulo não está sendo tão proativo como a justiça esperava, ou seja, não é que o São Paulo está dificultando as coisas, eles ainda não tratam ainda o São Paulo dificultando as investigações, mas o São Paulo também não está ajudando em praticamente nada. O São Paulo não está ajudando no que poderia, o tanto que poderia, o tanto que as autoridades esperavam que o São Paulo
iria ajudar, né, rapaziada? É tipo aquele jogador que fica fazendo corpo mole em campo, tá ligado? São Paulo tá meio que assim em relação a esse inquérito, por isso que a justiça não quer que o São Paulo coloque seus advogados no inquérito, vai tratar como vítima e ponto final, tá? Falando sobre esse caso ainda, o Ministério Público enviou ofícios a Arry Macis e Cristina Macis, além de outros vários dirigentes e conselheiros do clube. Eles serão ouvidos aí sobre uma possível venda irregular de ingressos e camarotes no Morumbi, né? Todos os oficiados até aqui são Arry Macis, né? O Arry Macis, sua filha Cristina Macis, o presidente do Conselho Deliberativo Outen Aires, também o filho de um amigo, o Luca Monteiro Borzani, que aparece no áudio vazado recentemente, a diretora executiva jurídica do clube, Érica Duarte, esposa do Márcio Caio Magno, o diretor executivo de ESG, Riscos e Compliance, Roberto Soares Armelin, o ex-conselheiro Denis Ormond, os conselheiros Vinícius Pinotti e Fábio Castelo Branco Maris de Oliveira. Eles terão 30 dias aí para prestar esclarecimentos à promotoria. O inquérito segue em andamento e busca reunir informações sobre diferentes denúncias, tá? A minha dúvida é se de fato isso vai dar em alguma coisa, porque eu tô sentindo um cheirinho de pizza, irmão, e esse cheiro fica cada vez mais forte. Eu tô achando que não vai dar em absolutamente nada essa questão dos camarotes. E para finalizar o vídeo, vamos de mercado da bola. O São Paulo tem interesse na contratação de Patrick, destaque do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Patrick é zagueiro, canhoto, vem jogando muita bola, tanto que Santos e Atlético Mineiro também estão de olho na contratação do jogador. Outrora o Corinthians estava interessado também no zagueiro. O São Paulo fez apenas uma consulta e monitora Patrick neste momento. Não há nenhuma negociação e muito menos uma proposta oficial, tá? Mas o interesse do tricolor é real e o São Paulo busca ali, avalia a possibilidade. Patrick também pode jogar como lateral esquerdo, tem 1,86 m de altura, tá? Aos 26 anos, o Patrick pode sim ser negociado. O Novo Horizontino pede cerca de 1 milhão de euros para vender o jogador, ele que tem contrato com o clube de Novo Horizonte até o final do ano que vem. Esse valor que o Novo Horizontino pede é um valor bem acessível para clubes da Série A, então não é uma loucura pensar na contratação do Patrick, já que o São Paulo pagou 23 milhões de reais para contratar o Ferrarese e queria pagar 26 milhões de reais para contratar o Rua Tressoldi. Pagar 6 milhões de reais por um zagueiro jovem até então e destaque do Campeonato Paulista, eu não acharia uma loucura não. Tem até a questão da reformulação na zaga que eu falei pra vocês ontem, rapaziada, tá se concretizando, ó. O Ferrarese já foi embora, estão falando aí que o Arboleda também pode ir embora. São Paulo quer sim, como eu trouxe a informação pra vocês ontem, quer sim fazer uma reformulação no sistema defensivo do elenco, né? E o Patrick tem 26 anos, é um jogador com muito potencial, né? Por ser canhoto, cairia como uma luva num esquema tático com 3 zagueiros, facilitaria bastante também para rodar o elenco, né? Também nós temos o Dória como zagueiro canhoto, mas o Dória parece que ainda não chegou, né? Você aceitaria o Patrick no São Paulo? Acha que o elenco precisa de mais zagueiros ainda? Comente aqui abaixo a sua opinião, rapaziada. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tricolor então? Tricolor aí com negociando naming rights. Como é que tá isso? A BYD vai virar o Morumbid? O Morumbis? BYD, né? É, BYD. Depende, né? Depende BYD. da portuguesização. Mas a apuração minha com o Gabriel hoje é que o São Paulo já vinha negociando, conversando na verdade, né? Não tinha aberto ainda a negociação. Mas o São Paulo tinha uma conversa no ano passado, ainda quando o Júlio Casares era presidente do clube. E abro um parênteses aqui, o Júlio Casares é muito próximo do VP da marca aqui no Brasil, Alexandre Baldi. E é São Paulino, inclusive, né? Exclusiva sua, inclusive. E na temporada passada eles conversavam e, em meio à crise política, as conversas meio que não avançaram. Só que nessas últimas semanas a gente tem escutado que São Paulo travou as negociações com a Mondelez, que é a atual detentora da Lacta, do Bis, e que dá o nome do Morumbis. E por conta disso, São Paulo agora avalia as outras possibilidades. E a gente apurou agora há pouco que o São Paulo havia pedido na temporada passada quase 200 milhões de reais para a BYD para trocar a nomenclatura do estádio. Então, hoje, o acordo com a Mondelez é de mais ou menos 25 milhões por ano. Com a BYD, o contrato seria por no mínimo 5 temporadas e somado 5 temporadas vezes 35, que era o valor anual fixado, a ideia era essa, subiria para 175 milhões
invadindo o centenário. Então, de 25 vai para 175? Não, de 25 25 para 35. Para 35, certo? Fazendo O essa contrato atual é de conta 3 mesmo. anos, né? Então, 75. O contrato com a BYD poderia ser de 5 temporadas, 175. Liguei a inteligência artificial no telefone. E já existe uma ideia de que não vai ficar modelista de fato, porque eles têm ali divergências, têm um compliance muito ativo também, então não vai estender esse vínculo, e aí já é algo que está sendo captado pelo clube para tentar achar novas marcas, e aí o vínculo seria maior, né, 10 milhões anuais a mais, e também mais extenso, 5 anos de contrato. E aí fica bom para as duas partes? O que falta aí para acertar tudo isso? Isso é algo que ficou congelado, porque estava sendo conversado, então, na antiga gestão. Porque já era uma Casares, relação né? próxima do E eu Casares com a soube que empresa. foi mais para novembro a reunião, aí chega dezembro e a coisa vira o que virou no São Paulo, né? Então eles não falaram mais no assunto, mas não houve uma resposta em definitivo da BYD no sentido de não vai rolar, sabe? A gente já não vai mais aceitar essa ideia. Ficou assim, congelado, sabe? Ninguém mais fala. E aí com essa reportagem de hoje, eu soube também que virou algo que voltou a ser assim, conversado. Tipo, vamos falar, vamos marcar de novo, vamos tomar aquele um café, vamos tomar um isso. chopp. E existe uma ideia também de que executivos globais da marca, né, executivos aí de fora do Brasil, entendem que é um acordo que faz sentido. Então entendem que é algo que dá para conversar. Só o ponto, né? Veio com o Casares. Então, até agora, nessa nova gestão, não evoluiu, mas partia aquele case, mais ou menos, que a gestão do Casares tentava no fim do ano passado, que era de reestruturar vários contratos de patrocínio. Fez isso com a Demicon, renovou. Fez isso com a Superbet, renovou. Fez isso também com a New Balance, vai renovar agora. E a ideia era renovar com a Mondelez, com o Morumbi, que é visto como um case de sucesso, ele mesmo já falou isso outras vezes, porque adiciona só uma letra por Sim, porque 75 você milhões. mantém a característica do nome, né? Ainda mais de um estádio como o Morumbi, né? Um estádio lendário. Então, você manter essas características é muito interessante, né? Você mantém essa conexão, essa tradição. E Massis, presidente Harry Massis, ele já se posicionou, ele tem interesse nessas mudanças? O São Paulo quer renovar o name right, né? De alguma forma. Exatamente, São Paulo quer manter essa fórmula, acha que faz sentido, né? Acha que é algo simples, tem esse pequeno trocadilho, vai mudar agora 2 letras, caso feche BYD, né? Tem o Y e o D. Antes Mas vai era ter que só falar o Morumbide, S. né, gente? Acho que a torcida vai falar Morumbide, né? Imagino dessa forma. Vai ter que ser Morumbide. Morumbi ID é demais. Não, né? É Vai ter que demais. ter um lobby com a imprensa aí pra acertar o... Não, Morumbi. Exigir dessa forma. Mas o Massis, ele é favorável assim, a essa questão do naming right, mas ele ainda não conversou com a marca, porque era algo conduzido ano passado, que volta à tona hoje, né? E algo que pode haver sim uma nova reunião. Sempre um momento decisivo ali, um jogador importante, agora foi o Danielzinho, o ano passado foi o próprio Marcos Antônio ali na Libertadores, sempre num momento decisivo, um jogador importante, muito relevante na dinâmica do time, não está em campo, né? Tudo começou com o Paulo Henrique Ganso em 2016. Nossa senhora, nem me lembro. Isso dói até hoje. O tô fora dói até hoje. É verdade. E, assim, um contrato bem amarrado, né? Contrato top do ponto de vista das multas aí. São Paulo vai vender ele por isso? Não. Um contrato longo, contrato extenso para um jogador jovem. Marcos Antônio tem 24 anos, né? Eu discordo do Lucas, do Luciano, do tempo, não da renovação, do tempo. Eu discordo do Sabino, né? Eu acho muito tempo de contrato. Jogadores mais velhos assim, 1 mais 1. Senão você perde a oportunidade de deixar o time mais saudável, o time mais jovem, o que eu acabei de falar há pouco tempo atrás, né? Você pega a média de idade do PSG, do Chelsea, dos times, né? Do Palmeiras. O Palmeiras foca muito nisso, né? Então, eu não faria por muito tempo. O Marcos Antônio já é diferente, porque ele é jovem e ele tem muito potencial de trazer o retorno financeiro. Nesse patamar das multas, né, para fora do Brasil, aqui no nacional, não. Né? Mas manda um recado interessante para os interessados. Né? Gente, não vem com qualquer coisinha, não, que esse cara aqui é muito caro. Não vem com qualquer dinheirinho aí que é muito caro. Não vem com conversinha fiada, não. E a questão dele... O Marcos Antônio se mostrou, nessa questão do assédio do Flamengo, um grande profissional. Sim. Porque, para mim, seria natural que ele quisesse ir para o Flamengo. Gente,
Esquece a paixão agora. Esquece um pouco do símbolo que está ali no peito do Marcos Antônio com 5 estrelas. É natural. É natural o jogador que não recebe em dia querer ir para o maior time da América do Sul ganhar muito mais e receber em dia. É natural. E ele, nesse processo todo do interesse do Flamengo, vocês devem ter a informação, não sei se veio de fato uma proposta oficial. Teve a conversa, né, do Boto com o Rui Costa, acho, aqui no jogo, né, entre São Paulo e Flamengo na estreia do Brasileiro. Não sei se houve de fato uma proposta oficial ou o Rui Costa já falou, esse aqui não tem conversa, não sei. Mas que havia o interesse, havia. E seria completamente natural o cara querer sair. Sim. E dentro dele, eu quero ir, mas continua trabalhando, continua entrando em campo, continua ajudando. Não vamos esquecer, numa fase, agora a gente está aqui, ó, São Paulo foi eliminado e tudo mais, a gente está olhando a tabela do Brasileiro aqui para cima, a gente não está preocupado, viu? Mas aquele momento lá, o São Paulo estava mal, velho, São Paulo corria risco de rebaixamento, e o cara em nenhum momento, você via ele fora de treino, ó, esse jogo, ele estava em todo jogo, ele jogou todos os jogos. Então, isso mostra caráter e profissionalismo. E tá aí minha admiração. E se amanhã ou depois ele der uma entrevista, falar assim, ó, eu queria ir pro Flamengo. Ele não tá errado. Gente, ele não tá errado. Boni, Pri, vocês são profissionais. Se vocês tiverem a oportunidade de uma proposta melhor em uma outra emissora, em uma outra rádio, é natural, é da vida de todo mundo. Todo mundo que tá aqui natural balançar. Tem uma profissão, tem um trabalho, tem uma profissão. E é completamente normal. Hoje o São Paulo é um clube instável, que não paga em dia e não tem perspectivas para títulos, não tem grandes perspectivas. Vamos falar a verdade, vamos ser realistas. O time que quer ele acabou de ser campeão da Libertadores, que queria ele. Acabou de ser campeão da Libertadores, ia pagar muito mais e ia pagar em dia. Opa, peraí. Se não balançou o cara, alguma coisa tá errada. Completamente normal. Completamente normal, na minha opinião, mas o profissionalismo dele foi impecável. E ele merece essa renovação, o aumento salarial, o tempo do contrato e esse vídeo que ficou espetacular. Inclusive com as vozes dos meus amigos, companheiros, que, né, Josué Mineiro e o Profeta Hernandes, que deixou o vídeo ainda mais emocionante. Para mim foi um vídeo emocionante. Não, foi bom demais. Mais um golaço dessa nova comunicação do São Paulo, né? Com vários profissionais que já estavam lá, é claro, mas com um novo comando, né? Um comando que está dando show em termos de identidade e comunicação dentro do São Paulo Futebol Clube.